Oi, então, o propósito desse vídeo é falar de forma bem breve sobre esses dois temas. De um lado, o que a gente pode chamar de literatura clássica indiana, e do outro, a filosofia indiana. Então, eu começo, naturalmente, pelo primeiro ponto. Então, as pessoas que estão de alguma forma envolvidas ou com yoga ou com alguma tradição indiana, certamente já ouviram o termo Veda, já ouviram falar sobre os Vedas. Então, vamos começar por aí. O que seriam os Vedas? Então, os Vedas é uma grande categoria de textos antigos, escritos em sânscrito, ah, que tem um status muito especial dentro da tradição indiana, ou dentro das várias tradições indianas. Né? O hinduísmo ou a tradição indiana não é algo homogêneo, você tem uma pluralidade de tradições bem diferentes umas das outras. Bom, seja como for. Então, esse status especial é o seguinte, que a tradição, ou as tradições, ou muitas tradições, consideram os Vedas como contendo, de alguma forma, um conhecimento divino, um conhecimento revelado. Uma palavra muitas vezes usada para se referir a isso é a palavra Shruti, que significa aquilo que foi ouvido, dando a entender exatamente essa ideia, né, de algo que foi revelado, né, aos indivíduos que comporam essas escrituras. Também, muitas vezes, a palavra Paurusheya é utilizada para expressar essa ideia. Purusha significa pessoa, a Paurusheya significa aquilo que não tem origem em uma pessoa. Mais uma vez, refletindo a mesma ideia de um conhecimento divino, revelado, supra-humano. Então, os Vedas, eles são divididos tradicionalmente em quatro categorias. Os Samhitas, os Brahmanas, as Aranyakas e as Upanishads. Os Samhitas, por sua vez, são divididos em quatro, e é aí que a gente encontra o que muitas vezes é chamado de os quatro Vedas originais: o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. O Rig Veda é o mais antigo, em certo sentido, mais importante desses textos mais antigos. Então, Samhita significa coletânea ou coleção de hinos. Então, o Rig Veda, por exemplo, é basicamente uma coletânea de hinos, ou mantras, se você quiser chamar assim, em glorificação a diversas divindades. Então, você tem, por exemplo, hinos glorificando Indra, o deus do céu, Agni, o deus do fogo, Vayu, o deus do vento. Você tem também hinos relacionados com divindades assim, que de alguma forma ainda se mantém relevante no hinduísmo hoje, como Vishnu e mesmo Shiva. Né? Shiva é uma peculiaridade em relação a Shiva, porque de fato o nome Shiva não aparece no Rig Veda. Aparece o nome Rudra, que muitas vezes é tido como sendo, se referindo à mesma personalidade. Agora, muitos acadêmicos vão dizer que, do ponto de vista estrito, nós não podemos dizer que Shiva é mencionado no Rig Veda. Bom, seja como for, é aqui, né, no Rig Veda, que a gente encontra isso, que é um dos aspectos mais centrais do hinduísmo, essa pluralidade de divindades, né, ou de deuses, se você quiser chamar assim. Agora, curiosamente, muitas divindades que hoje têm um papel fundamental no hinduísmo, elas têm um papel menor no Rig Veda, né, e nessa tradição mais antiga, como, por exemplo, Shiva, do ponto de vista estrito, nem é mencionado. E você tem a menção a Vishnu, mas Vishnu ele desempenha um papel menor no Rig Veda. Por exemplo, a divindade mais mencionada em termos numéricos é Indra, o deus do céu. Bom, isso foi um comentário. Então isso é o Rig Veda. O Yajurveda é basicamente um conjunto, em sua grande maioria, de hinos extraídos do próprio Rig Veda. E uma característica muito importante do Yajurveda é que ele descreve a entonação específica, musical, na qual esses hinos, esses mantras devem ser recitados. Né? O Samaveda já vai conter hinos em forma de prosa, né? Os anteriores, Rig Veda e Yajurveda, são basicamente poemas. E o Atharva Veda ele tem uma posição marginal na tradição. Entre outras coisas, ele contém feitiços, né, que a gente chamaria hoje de magia negra. Né? É tanto que a Bhagavad Gita, por exemplo, né, que é um texto central do hinduísmo, eu vou falar sobre a Bhagavad Gita daqui a pouco, ela menciona os três Vedas, né, que é interpretado de forma tradicional, como contemplando o Rig Veda, Yajurveda e o Samaveda, mas excluindo o Atharva Veda. Então, isso são os Samhitas. A segunda categoria são os Brahmanas, que são basicamente elaborações sobre os Samhitas.
Entre outras coisas, ele contém explicações sobre o suposto significado que está por trás desses mantras, elaborações sobre como as cerimônias nas quais os hinos seriam entoados devem ser realizadas, etc. Os Samhitas e os Brahmanas, eles compõem o que a gente chama de Karma Kanda. Karma significação, Kanda porção. Então, Karma Kanda seria a parte ou a porção dos Vedas que tratariam de karma, no sentido da execução de rituais. Então, um dos propósitos, se não o propósito central desses hinos, é que eles eram, e ainda são, né, utilizados em certos rituais, certas cerimônias ou sacrifícios. Né? Então, os Brahmanas tratam basicamente disso. As duas outras categorias, né, as Aranyakas e as Upanishads, elas já são chamadas de Jnana Kanda. Jnana significa conhecimento. Kanda, mais uma vez, parte da porção. Então é aqui, principalmente nas Upanishads, que a gente encontra pela primeira vez algo digno de ser chamado de especulação filosófica. A rigor você não encontra nada semelhante, pelo menos de forma notória, nem nos Samhitas, nem nos Brahmanas. Então, nas Upanishads você já encontra o que nós poderíamos chamar de insights filosóficos. As Aranyakas, tradicionalmente, a tradução de Aranyaka é Tratado da Floresta, então tradicionalmente as Aranyakas eram vistas como tratados a serem lidos, estudados, ou que tinham sido compostos por eremitas, né, indivíduos que moravam nas florestas. Só que, recentemente, alguns acadêmicos têm proposto interpretações diferentes, no sentido de que as Aranyakas seriam basicamente livros semelhantes aos Brahmas, que deveriam ser utilizados por Brahmanas, ou seja, por sacerdotes, só que, de alguma forma, esses hinos deveriam ser entoados, né, ou lidos em uma situação peculiar, onde o indivíduo deveria se retirar, ir para a floresta, etc. Bom, na verdade uma categoria mais ou menos heterogênea. Você vê nela elementos de várias, inclusive hinos contidos nos Samhitas, né, elementos de vários outros textos. Bom, ok, então essas quatro categorias de textos, né, é o que, do ponto de vista estrito, nós chamamos de Veda ou Vedas. Além disso, nós temos outra categoria fundamental dentro da tradição indiana, que é o que a gente chama de Smriti. Smriti significaria aquilo que é lembrado, deve ser lembrado. Então, do ponto de vista estrito, é uma categoria que não tem mais esse status de literatura revelada. Então, supostamente, essa categoria teria um status menor, né, inferior ao Shruti. E é aqui que você encontra o Mahabharata, por exemplo, o Bhagavad Gita, né, que é um texto central dentro do hinduísmo, é um capítulo do Mahabharata, né, que é, na verdade, um épico que descreve as aventuras de indivíduos pertencentes a uma dinastia de reis, né, e outras personalidades. O Ramayana, aqui no Ramayana você encontra as aventuras, né, a saga do rei Rama, cujo servo é o tão conhecido deus macaco, Hanuman, muito famoso entre os praticantes de yoga. E você tem também os Puranas, que aí você já tem dezenas e dezenas de Puranas. Né? Purana significa muito antigo. Então, Purana, supostamente, os Puranas descreveriam eventos, acontecimentos que teriam acontecido há muito tempo atrás. Bom, como eu falei, do ponto de vista estrito, Mahabharata, Ramayana e Puranas não seriam ou não deveriam ser classificados como Veda. No entanto, existe no mínimo um verso em um Upanishad, na Chandogya Upanishad, que fala que as itihasas, ou seja, as histórias, Mahabharata, Ramayana e Purana, seriam o quinto Veda. Né? Alguns Puranas, como o Skanda Purana, se referem a esse, e o Bhagavata Purana também se referem a esse verso para dar autoridade, né, a si. Muitas tradições e muitos indivíduos dentro de várias tradições indianas aceitam isso e, de fato, tomam muitos desses textos como sendo tão autoritativos quanto os Vedas. Agora, outras tradições não. Do ponto de vista estrito, a categorização mais aceita, ou mais tradicional do que seriam os Vedas é essa daqui que eu estou dando. Tem uma outra classificação, né, que eu deveria ter mencionado antes de falar sobre o Smriti, que é a seguinte, né, vou mencionar só a título de ilustração. Ao invés de ser dividido em
4 categorias, Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, etc., algumas pessoas dizem que os Vedas também podem ser divididos em outra categoria quádruplo diferente, que seria o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. Então, nesse sentido, o Rig Veda conteria os seus Samhitas, mas também conteria os seus Brahmanas, suas Aranyakas e as suas Upanishads. Da mesma forma, o Yajurveda. Ok? Vocês estão dando para entender. Mas é uma segunda maneira de a gente sistematizar ou categorizar os Vedas. Essa que eu estou mostrando aqui, eu arrisco dizer que é a mais comum na literatura. Bom, então voltando ao Smriti. Então, é curioso, porque apesar de a tradição não colocar esses textos no mesmo nível dos Vedas, de um ponto de vista prático, em termos do que a gente conhece como hinduísmo nos últimos 10 séculos, por exemplo, foram esses textos, em especial a Bhagavad Gita, o Mahabharata, perdão, e muitos Puranas, que moldaram o que a gente chama hoje de hinduísmo, tendo uma influência determinante nisso. E do ponto de vista das várias tradições indianas existentes, muitas vezes determinados Puranas vão ter um peso muito maior do que os Vedas, apesar do fato dessas tradições se auto-intitularem tradições védicas. Só para dar um exemplo, uma das tradições mais fortes e mais vivas, né, a gente poderia dizer, da Índia hoje, é o Vaishnavismo, é uma tradição monoteísta que coloca Vishnu como sendo a suprema personalidade, né, ou seja, como sendo o que a gente brasileiro chamaria de Deus. Né? E dentro do Vaishnavismo você tem várias subdivisões também. Né? Um determinado tipo de Vaishnavismo, chamado Vaishnavismo Gaudiya, diz que Krishna seria essa suprema personalidade, Vishnu seria uma encarnação, uma expansão de Krishna. Bom, seja como for, no Vaishnavismo, o Mahabharata e determinados Puranas vão ter uma preponderância muito maior do que as Upanishads, por exemplo, e muito mais do que os Samhitas. Né? Muitas dessas tradições simplesmente ignoram, né, do ponto de vista prático e literário, esses textos, apesar do fato de elas se classificarem como tradições védicas. Bom, esse foi um comentário. Ok. Uma outra categoria, certo? Importante para a gente entender de uma forma mínima a literatura indiana clássica. Muitos desses textos, eles têm um caráter enigmático, por exemplo. As Upanishads, em sua grande maioria, são diálogos, travados muitas vezes entre um mestre e um discípulo. Então o conhecimento que está em muitos desses textos assim, eu falando de outra forma, a maneira como esse conhecimento é colocado pressuporia, por parte do leitor, já uma familiaridade com as doutrinas envolvidas. Então, falando de outra forma, não são textos dedicados ao grande público. Então, isso acarreta a necessidade de textos elucidativos, explicativos, para que o leitor possa, de fato, entender o conteúdo desses textos. Na verdade, eu estou falando sobre a quarta categoria, eu pulei a terceira, mas eu volto para a terceira daqui a pouco. Então, você tem a existência dos bhashyas, ou dos comentários. Por exemplo, talvez 70% das edições da Bhagavad Gita, logo próximo a isso, disponíveis a nós, elas vêm acompanhadas de um comentário, de um bhashya, ou seja, você tem o texto, a Bhagavad Gita, por exemplo, você tem os versos, mas você tem um comentário, ou seja, seria a visão do tradutor sobre o significado daqueles versos específicos. Tá bom? Vamos lá, voltar para a terceira categoria. Então, a terceira categoria são os sutras. Então, eu falei em filosofia. Né? Muitas pessoas usam essa expressão filosofia védica, e mesmo filosofia indiana. Agora, a rigor, né, no Shruti e nos textos de Smriti, você não encontra filosofia. Vale a pena mencionar que filosofia é um termo ocidental, né? Um termo que vem do grego. E, a rigor, você não encontra na literatura sânscrita nem um termo assim, completamente sinônimo de filosofia. O mais próximo que você encontra é a palavra darshana, que significa ponto de vista. Então esses textos, né, esses textos mais antigos,
eles não contêm, por exemplo, um pensamento sistemático, que é algo característico da filosofia. Também não contém um pensamento crítico, no sentido de um indivíduo defender uma tese filosófica, ele coloca argumentos a favor dessa tese, ele antecipa argumentos contrários à tese, e aí ele responde a esses argumentos. Então você tem uma atitude crítica, de contestação. Você não encontra nada disso, né? No Shruti e no Smriti. Do ponto de vista da literatura indiana, um pensamento filosófico ele vai aparecer aproximadamente no século V a.C., onde vão surgir as escolas filosóficas indianas. E essas escolas filosóficas, elas são, em geral, apresentadas ou sistematizadas por textos pertencentes a esse gênero literário que são os sutras. Então, sutra significa literalmente cordão, e é um gênero literário que, do ponto de vista da forma, é extremamente condensado. Né? Então, a ideia é apresentar uma informação de forma que ela ocupe a menor quantidade de espaço possível. Mas também é um gênero literário em termos de conteúdo. Então, como eu falei, boa parte das escolas filosóficas elas têm associado assim um sutra. Então, o sutra ele pode ser visto também como desempenhando o papel de um livro-texto. Em um determinado momento, uma disciplina, uma tradição, uma escola filosófica, chama como queira, atinge uma certa maturidade, então o indivíduo chega e sistematiza o conhecimento daquela tradição e confecciona um livro-texto, ou um sutra, que, a partir daí, ele é referenciado como sendo o texto central dessa tradição. Então, eu vou falar no próximo slide, existem algumas escolas filosóficas ortodoxas indianas. Por exemplo, você tem o Vedanta, que tem um sutra associado a ele, que é o Vedanta Sutra. Você tem o Yoga, visto do ponto de vista visto como uma escola filosófica. Né? A palavra Yoga tem vários significados. Você tem um sutra associado a essa escola filosófica, que é o Yoga Sutra. Você tem o Mimamsa Sutra, e assim por diante. Tá bom? Então, isso é uma segunda categoria. Eu mencionei datação nesse momento, não tinha mencionado até agora. Datação, quando se trata desses textos, é algo extremamente complicado, há uma controvérsia muito grande. Por exemplo, o Rig Veda, enquanto que a tradição vai colocar o Rig Veda como tem sido composto, digamos, em torno de 7.000 anos, há 7.000 anos atrás, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo. Acho que a tradição coloca mais. Os acadêmicos têm a tendência de tornar esse período um pouquinho mais recente. Se bem que alguns acadêmicos falam nesse número, algo em torno de 5.000 anos antes de Cristo, quando o Rig Veda supostamente teria sido composto. A Bhagavad Gita, por exemplo, talvez seja um bom exemplo dessa controvérsia, enquanto que muitas tradições falam que a Bhagavad Gita foi composta há 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, os acadêmicos têm a tendência de, como eu falei, tornar esse período mais recente, falam algo como 300 anos antes de Cristo, alguma coisa assim. Então, falar em datação é algo bem complexo e bem controverso. Mas, grosso modo, os números seriam próximos a esses que eu mencionei. Ok, para finalizar, os sutras também têm esse caráter enigmático, em função dessa peculiaridade em termos de forma que eu mencionei. Por exemplo, uma tendência nos sutras é praticamente não conter verbos, porque, como eu falei, o indivíduo, o autor, ele quer comprimir o máximo possível a informação. Então, é um texto notoriamente confeccionado para iniciados, para pessoas que já têm familiaridade naquela tradição. Também a gente tem que atentar para o fato de que a Índia, durante muito tempo, foi uma tradição oral, então esses textos eles eram memorizados. Então, esse aspecto condensado dos sutras também desempenhava um papel importante na memorização que o estudante faria do texto como um todo. Então, em função disso, também os bhashyas, ou os comentários, desempenham um papel importante nos sutras. E ainda sobre os bhashyas, é importante a gente notar que, do ponto de vista da consolidação de uma tradição religiosa, filosófica, muitas vezes comentários específicos passam a ser mais importantes do que o próprio texto. Por exemplo, uma tradição Vedanta muito influente, que é a tradição de Shankara, a tradição que é chamada de Advaita Vedanta. Esse filósofo, Shankara, um dos maiores vedantistas, ele tem o seu comentário para o Vedanta Sutra. Só que nessa tradição, o comentário de Shankara
para o Vedanta Sutra, é mais importante do que o próprio Vedanta Sutra. O Vedanta Sutra sempre é olhado à luz desse comentário. Por sua vez, você tem comentários sobre o comentário de Shankara, e algumas vezes comentários sobre o comentário, e assim por diante. Então, os bhashyas são uma categoria fundamental dentro da tradição indiana, bhashyas ou comentários. Então, por fim, esse esquemazinho que eu mostrei aqui, ele não tem a pretensão de ser exaustivo, né? Tem várias outras categorias que eu deixei de fora. No entanto, são categorias importantes. Ok, então vamos agora à filosofia indiana. Então, fazendo essa ressalva, né, em relação ao uso do termo filosofia que eu fiz, que o termo filosofia é um termo ocidental, que vem do grego, você não encontra a rigor um sinônimo para a palavra, e em um sentido muito importante, a filosofia, né, encontrada na Índia, ela tem diferenças, tem peculiaridades em relação à filosofia ocidental, tem semelhanças também. Eu não vou me prolongar sobre isso, mas, no mínimo, você encontra esses dois elementos que eu mencionei anteriormente, nesses sistemas que eu vou mostrar até agora. Primeiro, uma sistematização, é um pensamento filosófico, e segundo, você encontra a reflexão crítica. Então, não é um pensamento dogmático, é um pensamento crítico. Então, em função disso, diversas pessoas acham que esse termo ele é próprio, ele é correto, filosofia, de forma que existe filosofia indiana. Eu falo isso porque é muito comum, assim, ainda é comum, surpreendentemente, profissionais filósofos, né, pessoas envolvidas na filosofia acadêmica, afirmarem que a filosofia é um fenômeno exclusivamente ocidental, exclusivamente grego. Então, nesse sentido, não existiria filosofia indiana, não existiria filosofia chinesa, mas apenas sabedoria indiana, sabedoria chinesa e assim por diante. Bom, esses indivíduos que falam isso estão realmente na contramão da história, porque é um relativo, assim, entre vários e vários acadêmicos, é um consenso que nessas partes do globo surgiu também, paralelamente, muitas vezes, a Grécia, algo digno de ser chamado de filosofia. Bom, feita essa ressalva, no que se refere à filosofia indiana, os sistemas filosóficos indianos, em geral, eles são divididos em duas grandes categorias, os sistemas heterodoxos e os sistemas ortodoxos. O norte central dessa distinção são exatamente aqueles textos que eu mencionei anteriormente, os Vedas. Sim, uma maneira tradicional da gente entender essa divisão é que, enquanto que os sistemas heterodoxos eles não aceitam e muitas vezes criticam essa suposta autoridade dos Vedas, né, desses textos, os sistemas ortodoxos eles não questionam essa autoridade e ou partem desses textos, por exemplo, o Vedanta é explicitamente uma tentativa de sistematizar a filosofia das Upanishads. Então o Vedanta, que é um dos sistemas ortodoxos, ele parte das Upanishads, ele parte dos Vedas, ele vai acrescentar elementos novos, mas ele parte dos Vedas. Ou então, talvez no caso de Nyaya, esses sistemas ortodoxos eles são, no mínimo, consistentes com os Vedas, e eles não atacam os Vedas, não questionam a autoridade dos Vedas. Então, entre os sistemas heterodoxos, a gente tem o budismo, o jainismo, o Charvaka, que não é um sistema muito conhecido hoje, e é uma filosofia materialista, né, surgida na Índia. Então esses sistemas filosóficos, né, acredita-se, são chamados de heterodoxos por isso. Entre os sistemas ortodoxos, a gente tem esses 6 que muitas vezes são colocados em pares: Yoga, Sankhya, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa e Vedanta. Então, o Yoga assim, tem a ver com esse Yoga que nós praticamos hoje, mas é algo bem diferente, bem diferente. O texto central é o Yoga Sutra, escrito por um sábio chamado Patanjali, acredita-se que foi escrito por ele. E é muito mais uma teoria psicológica do que outra coisa. Existem elementos metafísicos, mas é muito mais uma teoria psicológica do que outra coisa. Ele centra basicamente em práticas meditativas, através das quais o indivíduo ele pode controlar, digamos assim, aspectos da sua mente, né? Ou adentrar em dimensões até então desconhecidas da sua consciência. Né? Eu não vou ter tempo de explicar em detalhe todos os sistemas. Né? Então, você tem o yoga que, supostamente, tradicionalmente, vem acompanhado do Sankhya. Então, Sankhya a gente pode considerar como uma tentativa de enumerar os elementos básicos que compõem o universo. Né? Por exemplo, é no Sankhya que
A gente encontra a teoria dos gunas, dos modos da natureza material. O Sankhya também divide toda a existência em duas grandes categorias: Purusha, que seria a consciência pura, e Prakriti, que seria a natureza material, etc. Nyaya seria uma teoria lógica, Vaisheshika seria, a gente pode classificar assim, uma teoria atomista da realidade. E esses dois últimos que já têm uma correlação maior com esses textos que a gente viu, o Mimamsa e o Vedanta. De fato, a correlação ela é bem redondinha, em um certo sentido. Enquanto que o Mimamsa seria uma tentativa de sistematizar a Karma Kanda, ou seja, a porção ritualística dos Vedas. Na verdade, o Mimamsa pode ser caracterizado dessa forma, como a filosofia do ritual, uma filosofia do ritual. O Vedanta tenta caracterizar ou sistematizar a porção mais recente dos Vedas, que seriam as Upanishads. Na verdade, Vedanta significa literalmente o fim dos Vedas, mas significando isso, né, que o Vedanta trataria da porção mais recente e da porção última dos Vedas, que são as Upanishads. Mas Vedanta também pode ser interpretado como significando o propósito para o qual os Vedas apontam. Então, esses são os 6 sistemas ortodoxos indianos. E, bom, eu espero que o vídeo tenha alguma utilidade, né, na tentativa de, para aqueles que estão interessados em aprender mais sobre filosofia indiana, literatura indiana, arrumar um pouquinho a mesa, né, colocar todos os elementos nos seus devidos lugares. É isso aí.